Oi, amiguinho, tudo bem com você? Professor Leandro, de Matemática do Campus Caxias. Tudo beleza? Vamos agora resolver a questão número 4 da lista 2 de equações do segundo grau. Maravilha? Bom, o que ele fala lá no enunciado da questão 4? Ele dá pra gente essa equação do segundo grau, x ao quadrado menos 11x mais 28 igual a zero. E ele fala pra gente que x1 e x2 são raízes da equação x ao quadrado menos 11x mais 28 igual a zero. O que significa isso, amiguinho? Significa dizer o seguinte, que o x1 é um valor que eu posso substituir aqui no lugar da incógnita x, e ao substituir no lugar do x o x1, esse valor, ao você realizar o cálculo, né, aqui na equação, esse valor satisfaz essa equação. Isso vale para o x1 e para o x2, tá? Esse é o conceito de raiz, tá? Uma raiz é um número que você substitui no lugar da incógnita, e esse valor que você substitui, você vai realizar os cálculos de acordo com a equação e você consegue satisfazer essa equação, quer dizer, tornar essa igualdade uma igualdade verdadeira. Muito bem, maravilha? Bom, ele diz isso pra gente, tá? E aí ele pede, né, na letra A, pra gente calcular o valor dessa expressão, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Bom, uma das maneiras de fazer essa questão é a seguinte. Bom, se eu descobrir o valor do x1 e o x2, acabou o problema, né? Tranquilo? Lembrando, né, x1 e x2 são raízes dessa equação. Dá pra gente descobrir o x1 e o x2 aqui nessa situação? Dá, amiguinho. Como? Eu posso utilizar ou soma e produto aqui, certo? Ou utilizar a fórmula de Bhaskara, tá certo? Para resolver essa equação e encontrar os valores de x1 e x2. Essa é uma solução. Mas olha só, eu vou apresentar para você agora uma outra solução bem bacana também. Vem comigo. Essa solução que eu vou apresentar para vocês é uma solução também que vai utilizar soma e produto, quer dizer, as famosas relações de Girard, tá certo? Vamos lembrar aqui, né? A soma das raízes, as raízes não são x1 e x2, a soma das raízes é x1 mais x2, representa a soma, tá certo? O produto das raízes, as raízes não são x1 e x2, o produto das raízes é representado por x1 vezes x2. E a gente sabe também, amiguinho, que a soma das raízes de uma equação de segundo grau é dada por uma fórmula. Qual é? Menos b sobre a. Então, x1 mais x2 é menos b sobre a, tá certo? E x1 vezes x2 é o produto, que tem uma fórmula também, que é c sobre a. Então, x1 vezes x2 é igual a c sobre a, tá certo? Ora, eu tenho o a, o b e o c aqui, né? O a é o que está na frente do x ao quadrado, é 1. O b é o que está na frente do x, é menos 11. E o c é o independente do x, que é 28. Beleza? Então, vamos lá. Vamos substituir. No lugar do b, eu vou botar menos 11. Vai ficar menos 11 sobre o a, que é 1. Menos 11 dá mais 11. Então, vai ficar 11 sobre 1. Ou seja, x1 mais x2, que é a soma das raízes, vale quanto? 11. Beleza? x1 vezes x2 é o produto, é c sobre a. O c vale 28, o a vale 1. 28 sobre 1, 28. Ou seja, o produto das raízes dessa equação de segundo grau, x1 vezes x2 é igual a 28. Maravilha? Agora vem comigo aqui, ó. Vamos resolver a letra A. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. É uma soma de frações com denominadores diferentes. O que eu vou fazer? MMC. Qual é o MMC entre x1 e x2? Ora, quando eu tenho números diferentes no denominador, e esses números, né, entre aspas, são letras, tá certo? Letras diferentes no denominador, como é que eu faço para calcular o MMC? É o produto deles. No caso é x1 vezes x2 é o MMC. Agora eu vou pegar esse carinha, o MMC, e vou dividir por cada um dos denominadores. Esse cara dividido por x1 dá x2. Por quê? x2 vezes x1 dá esse cara aqui, beleza? Esse carinha de baixo dividido por x2 dá x1.
porque x1 vezes x2 dá esse carinha. Maravilha? Agora eu vou pegar o resultado dessas divisões e vou multiplicar pelo numerador. x2 vezes 1 dá x2. x1 vezes 1, x1. Então vai ficar x2 mais x1 sobre x1 vezes x2. Ora, x1 mais x2, amiguinho, é quanto? x1 mais x2 ou x2 mais x1, né? A soma, né? Se você trocar a posição, não altera o resultado, né? A gente diz que a soma é comutativa nesse caso, né? Então, x1 mais x2 é quanto? 11. x1 vezes x2 é 28. Ou seja, amiguinho, resultado dessa expressão é 11 sobre 28. Ficou didático para você? Vem comigo, ó. Olha que lindo, cara. Olha que didático. Agora vamos para o item B. O item B é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, beleza? Bom, novamente, né? Se eu sei o valor de x1 e x2, faço. Só substituir e resolver a questão, né? Agora eu vou te apresentar uma outra maneira de fazer bem bacaninha também. Olha que lindo, ó. x1 mais x2 entre parênteses ao quadrado. Lembra, amiguinho, que isso aqui é um produto notável? É o quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente realiza o cálculo disso? É o quadrado do primeiro, ou seja, x1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x1 vezes x2, mais o quadrado do segundo, ou seja, x2 ao quadrado, beleza? Muito bem. x1 mais x2 vale quanto? Vale 11, olha só. x1 mais x2 vale 11. Então, vou substituir aqui. Vai ficar 11 ao quadrado é igual a x1 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 vale quanto? 28. Então, vai ficar 2 vezes 28. Dá quanto? 56. Então, vai ficar x1 ao quadrado mais essa conta aqui do meio dá 56, mais x2 ao quadrado, beleza? Esse mais 56 vai passar para o outro lado, menos 56. Lembrando que 11 ao quadrado é o quê? 11 vezes 11, amiguinho, que é 121. Então, vai ficar 121 menos 56. O que sobrou do lado direito? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. 121 menos 56 dá quanto? 65. 65 igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Posso escrever o contrário, né? Ou seja, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a 65. Maravilha, tá aqui a solução do item B, beleza? Ficou didático para você, amiguinho? Vem comigo agora. Item C. O que diz o item C? 1 sobre x1 ao quadrado mais 1 sobre x2 ao quadrado. Novamente, se eu já sei o valor de x1, se eu já sei o valor de x2, basta substituir, resolver a questão, né? Como é que eu faço para encontrar x1 e x2? Duas maneiras. Ou você resolve usando soma e produto, né, dessa equação, ou você utiliza a fórmula de Bhaskara para encontrar o x1 e x2, que são as raízes dessa equação. Maravilha? Então vamos lá. Mas vem comigo aqui e vou te apresentar uma outra solução bem didática para você. Então vamos lá. 1 sobre x1 ao quadrado mais 1 sobre x2 ao quadrado. Novamente, ó, eu tenho letras no denominador, essas letras são diferentes. Como é que eu determino o MMC aqui nesse caso? Multiplicando. Então é x1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado, é o MMC dos denominadores. Tá? Agora eu vou dividir aqui, ó. Olha que lindo, ó. Se você me permite, ó, eu vou pegar esse cara e vou dividir por x1 ao quadrado. Quanto é esse cara aqui, ó, dividido por x1 ao quadrado? Vou fazer aqui para você, ó. Vai dar x2 ao quadrado. Vai dar x2 ao quadrado. Beleza? É o resultado da divisão, tá, amiguinho? E aqui, ó, quanto é que dá esse cara dividido por x2 ao quadrado? Dá x1 ao quadrado. Ó, aqui, amiguinho. Olha que lindo, ó. Olha que didático, cara. Olha que lindo, ó. Tá aqui, ó. Olha lá. Tá certo? Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e multiplicar pelo numerador. Então, x2 ao quadrado vezes 1 dá x2 ao quadrado. x1 ao quadrado vezes 1 dá x1 ao quadrado. Então, lá em cima vai ficar
x2 ao quadrado mais x1 ao quadrado. E embaixo é o produto, né? Aqui, né? x1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado. Lembrando, amiguinho, agora que x1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado, como aqui é uma multiplicação, eu posso escrever assim também, ó. x1 vezes x2 entre parênteses ao quadrado. Agora, perceba, amiguinho, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, já calculamos no item anterior. É 65, tá certo? Então vai ficar 65 sobre. E embaixo é x1 vezes x2 entre parênteses ao quadrado. Só que x1 vezes x2, amiguinho, é quanto? 28. Então vai ser 28 ao quadrado. 28 ao quadrado é 28 vezes 28, ou seja, 784. Então, o resultado dessa expressão vai dar quanto? 65 sobre 784. Beleza? Ficou didático para você? Finalizando a questão número 4, amiguinho. Vamos agora resolver o item D. O que diz o item D? Ele dá essa expressão aqui, ó, x ao cubo mais x2 ao cubo. Tá? Para determinar o valor numérico dessa expressão, eu vou usar o cubo da soma de dois termos, tá certo? Vamos lembrar aqui, é um produto notável também, tá certo? É o cubo do primeiro, então fica x1 ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, ou seja, 3 vezes x1 ao quadrado vezes x2, tá certo? Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, ou seja, 3 vezes x1 vezes x2 ao quadrado, mais o cubo do segundo, ou seja, x2 ao cubo, beleza? Então vai ficar assim, ó, x1 mais x2 ao cubo igual a x1 ao cubo mais. Agora, amiguinho, essa expressão aqui do meio, repara, 3x1 ao quadrado vezes x2 não é a mesma coisa. Olha só, olha que lindo, ó. Olha que didático. Isso aqui não é a mesma coisa aqui. 3 vezes x1. x1 ao quadrado é x1 vezes x1, né? Sim ou não? Isso daqui, ó, x1 ao quadrado é x1 vezes x1, vezes x2. Agora, esse cara aqui, ó, 3 vezes x1 vezes x2 ao quadrado, isso daqui não é a mesma coisa que 3 vezes x1 vezes x2 ao quadrado é x2 vezes x2. Beleza? Muito bem. Agora, olhando esse cara, que é esse carinha, e esse carinha, que é esse cara aqui, dá para a gente observar aqui fatores comuns, tá certo? E aí eu posso colocar esses fatores comuns em evidência. Repara, o 3 aparece aqui e aqui multiplicando. O x1 e o x2, ou seja, x1 vezes x2 aparece aqui multiplicando e aqui multiplicando também. Então, eu posso colocar em evidência o 3, o x1 e o x2. Aglutinando tudo isso, o fator comum é 3x1, x2, tá certo? Colocando 3x1, x2 em evidência, como é que vai ficar então? 3x1, x2 que multiplica, ó, o que sobra aqui, ó? Nesse cara aqui no primeiro, ó, 3x1 vezes x2. O que sobrou? x1, tá para dentro do parênteses. Mais esse outro fator, que é esse cara aqui, né? É 3x1, x2. Então, é 3x1, x2 sobre o x2. Então, isso mais isso, colocando 3x1, x2 em evidência, vai ficar 3x1, x2 que multiplica x1 mais x2. Se você não estiver acreditando, amiguinho, você pode fazer aqui a distributiva, ó. Vamos fazer a distributiva aqui, ó, rapidinho, ó. 3x1, x2 vezes x1 dá quanto? Dá 3x1 vezes x1 dá x1 ao quadrado vezes x2, beleza? E 3x1, x2 vezes x2 vezes x2 dá x2 ao quadrado. Então dá 3x1, x2 ao quadrado, beleza? Mas aqui, ó, apagou, é mais x2 ao cubo, amiguinho. Se você me permite aqui, ó, que é o cubo, tá? Beleza? Mais x2 ao cubo. Muito bem. Agora, olha só. x1 mais x2, lembra? Era a soma das raízes. É 11, tá certo? Então, é 11 ao cubo.
Então vai ficar 11 ao cubo igual a x1 ao cubo mais. Agora repara, x1 vezes x2 é 28, é o produto, lembra? E x1 mais x2, que está dentro do parênteses, é a soma, é 11. Repara que aqui, ó, tem uma multiplicação, ó. Aqui é multiplicação, multiplicação. Tá multiplicando tudo aqui. Então é 3 vezes x1 vezes x2, que é 28, vezes isso daqui, que é 11. Então fica 3 vezes 28 vezes 11. 3 vezes 28 vezes 11, amiguinho, dá 924. Então vai ficar x1 ao cubo mais isso tudo que é 924 mais x2 ao cubo. Beleza? 11 ao cubo é 11 vezes 11 vezes 11. Dá 1.331. Esse 924 vai passar para o outro lado menos. Então vai ficar 1.331, que é 11 ao cubo, menos 924, igual a x1 ao cubo mais x2 ao cubo. 1.331 menos 924 dá 407. Então vai ficar 407 igual a x1 ao cubo mais x2 ao cubo. Escrevendo ao contrário, x1 ao cubo mais x2 ao cubo igual a 407. Beleza? Ficou didático para você, amiguinho? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.